E se em algum lugar do universo já existir um mundo parecido com a Terra? Um mundo onde pode haver vida ou onde a humanidade possa existir algum dia? Mas antes de sonhar com planetas distantes, precisamos entender nossos vizinhos mais próximos. Saturno, com seus anéis impossíveis e tempestades. Vênus, uma armadilha escaldante, e exoplanetas misteriosos, para onde a luz viaja por milhares de anos. Sabemos surpreendentemente muito sobre eles e, ao mesmo tempo, quase nada. Neste episódio, os fatos mais impressionantes, missões espaciais reais e mistérios que ainda permanecem sem resposta. Entre os planetas do Sistema Solar, existe um que se destaca especialmente entre os corpos celestes habituais. Esse é Saturno, o gigante gasoso com anéis, cujos aros rochosos podem ser vistos até mesmo da Terra. Apesar de a distância entre ele e nós ser de 1,2 bilhão de quilômetros, olá, inscreva-se. O enorme planeta surpreende não só pelos seus anéis. Apesar do tamanho monstruoso, sua densidade é menor do que a da água, o que permite aos cientistas especular com um exemplo curioso: Saturno flutuando em uma piscina titânica. Em um dos polos do corpo celeste, há um estranho furacão em forma de polígono, cuja origem e formato geram muitas discussões. Isso e muito mais já exigiam um estudo mais detalhado há muito tempo, portanto, em 1997, foi organizada uma expedição cujos resultados posteriormente esclareceram muitos dos mistérios do planeta distante. A Estação Interplanetária Automática Cassini, com a sonda Huygens a bordo, só chegou ao local desejado em 2004. O aparelho estava literalmente recheado de equipamentos de pesquisa científica. Entre outras coisas, Cassini foi equipado com vários tipos de espectrômetros, uma câmera, um magnetômetro e radares. Além disso, a bordo havia vários tipos de computadores e um gerador termoelétrico nuclear, já que a grande distância do planeta em relação ao Sol não permitia que a sonda usasse a luz da estrela como fonte de energia. Como foi o voo da Cassini? Etapa por etapa. No início, ela ganhou velocidade com a ajuda de Vênus, fazendo isso 2 vezes, em 1998 e 1999. Depois, a sonda passou pela Terra a uma velocidade de 19 km por segundo e deixou as proximidades, seguindo para Júpiter e Saturno. Ao chegar, Cassini foi o primeiro satélite artificial do planeta. E a missão durou longos 20 anos, terminando em setembro de 2017, o que a sonda viu e conseguiu transmitir durante esse tempo. É surpreendente, mas nem em 1982, quando começaram os trabalhos na sonda, nem durante seu lançamento de Cabo Canaveral, em 1997, e nem mesmo depois que Cassini se tornou um satélite em 2004, ninguém sequer suspeitava que a missão duraria tanto tempo. Inicialmente, estava planejado que a sonda automática ficaria perto de Saturno até 2008, mas a sonda superou as expectativas mais ousadas. Aliás, a decisão de encerrar o projeto foi tomada exclusivamente por causa da simples falta de combustível. Praticamente tudo o que sabemos agora sobre o planeta se deve a Cassini. A sonda inicialmente confirmou um postulado da teoria geral da relatividade. Os resultados consistiram em um atraso do sinal e um desvio de frequência durante o período em que a sonda estava do outro lado do Sol. Quais outros detalhes interessantes a lendária sonda espacial analisou? Raios nos anéis. A sonda Voyager foi a primeira a relatar esse fenômeno. Já a Cassini confirmou totalmente a informação. Os raios parecem faixas fantasmagóricas perpendiculares às camadas dos anéis. De acordo com as leis da mecânica celeste, formações compostas por minúsculas partículas de poeira deveriam se desfazer rapidamente, mas os raios ainda existem até hoje. Talvez eles estejam relacionados ao poderoso campo magnético do planeta. Parece que o surgimento dessas faixas transversais é provocado por algum objeto massivo localizado no planeta. Mas não pode haver montanhas em Saturno, pois o corpo celeste não possui uma superfície sólida. Portanto, a questão permanece em aberto. Tempestade no gigante. O próximo fenômeno estudado de perto
é a tempestade infernal que ruge no polo norte de Saturno. O surgimento de um gigantesco hexágono de forma perfeita, com 25 mil quilômetros de diâmetro, é inexplicável. A sonda enviou para a Terra informações sobre as características da tempestade. Ele se aprofunda no planeta por 100 quilômetros, e os ventos aqui sopram a velocidades de até 1.500 km por hora. O interesse por essa estrutura aumentou depois que Cassini enviou sua imagem, embora antes disso o furacão incomum também tenha sido notado pela Voyager. Os equipamentos do final do século XX não permitiram mostrar os redemoinhos com resolução suficiente. Por isso, só agora foi possível observá-lo completamente. É notável que as paredes da tempestade sejam perfeitamente lisas. Em 2013 foi obtida uma imagem ainda mais nítida da estrutura estável que se agita no polo de Saturno. A foto foi tirada a uma distância de 2 milhões de quilômetros. Nuances da rotação. Antes da chegada da Cassini à órbita de Saturno, a duração do dia no planeta era conhecida apenas aproximadamente. Mas a sonda espacial descobriu tudo com precisão. Agora sabemos que um dia em Saturno dura 10 horas, 45 minutos e 45 segundos. Isso é 6 minutos a mais do que se pensava. Auroras polares épicas. Fenômenos dessa escala foram registrados pela primeira vez no Sistema Solar. As auroras polares circundam os polos do enorme planeta e formam ovais deslumbrantes e contínuos. Cassini também descobriu um fato notável. Quanto maior a pressão do vento solar, mais nítidos ficam os anéis de neon. Raios em Saturno. Além das auroras polares, a sonda registrou descargas de raios muito poderosas em Saturno. Elas foram observadas com especial frequência durante tempestades. Afinal, além do hexágono, na atmosfera turbulenta do gigante, furacões surgem por toda parte. Um deles lembra de longe um fio de fumaça de cigarro. O aparelho também detectou, próximo ao equador de Saturno, uma tempestade de curta duração em escala planetária, um redemoinho com 5 mil quilômetros de diâmetro. Miríades de anéis. Uma das inúmeras tarefas da Cassini era estudar os misteriosos anéis na cintura do planeta, que intrigam os cientistas desde os tempos de Galileu. Foi finalmente esclarecido que os anéis de Saturno são uma combinação de várias formações heterogêneas, compostas por partículas de gelo, pedra e poeira. Atualmente, as fotos dos anéis de Saturno fornecidas pela Cassini de vários ângulos são as mais detalhadas e significativas. Aqui está uma imagem que demonstra a estrutura dos anéis a uma distância de 1,8 milhões de quilômetros. Nela, é possível notar a heterogeneidade de cores e as diferenças de densidade. E nesta imagem, o caráter ondulado dos anéis de Saturno é claramente visível. Claro, as informações apresentadas não explicam totalmente a natureza do fenômeno, mas lançam luz sobre a aparência e a composição das formações em anel. A missão teve ainda uma descoberta interessante. Cassini descobriu mais um anel, o mais distante do planeta. O anel de Feb, com cerca de 13 milhões de quilômetros de diâmetro, foi descoberto pela sonda em 2009. Saturno é um planeta que guarda muitos mistérios, mas graças a Cassini, muitos deles foram parcialmente desvendados. Essa sonda orbital viu o planeta em 2 de janeiro de 2010, usando uma câmera de ângulo estreito a uma distância de 2,8 milhões de quilômetros. Na captura da imagem, a sonda ainda tinha cerca de 7 anos de vida. A morte da sonda foi cuidadosamente planejada, embora o aparelho pudesse ter sido destruído ainda no início da missão, quando passou entre os anéis do enorme planeta. Da Terra, eles parecem lisos, mas na verdade, se ao menos um dos fragmentos do tamanho de uma casa atingisse Cassini, que viajava a 110 km por hora, a missão de 3,4 bilhões de dólares teria terminado naquele mesmo instante. Felizmente, a sonda ainda tinha muito mais tempo de operação como satélite artificial pela frente. O grande final aconteceu em 2017. Antes de afundar para sempre na atmosfera mortal de Saturno, Cassini passou 22 vezes entre o anel interno e o planeta, o que permitiu obter imagens únicas. Como foi a última foto da incansável sonda Kamikaze?
O que Cassini viu antes de mergulhar no abismo? Até a perda total do sinal, que aconteceu em 15 de setembro de 2017 às 14h55, a nave registrou isto aqui. Assim terminou uma das missões mais significativas da história da exploração espacial. Mas esperamos que não seja a última, pois ainda não colocamos um ponto final. Você já reparou em uma estrela extraordinariamente brilhante no horizonte ao entardecer? Se sim, é bem provável que você tenha se perguntado: o que será isso? A resposta pode te surpreender. Afinal, isso não é estrela, mas sim planeta. Não, você não ouviu errado. Esse corpo celeste não é nada mais do que o planeta mais próximo da Terra, ou seja, Vênus. Sim, aquela mesma que recebeu o nome da deusa da beleza da Roma antiga. Embora, na minha opinião, os romanos exageraram nisso. Acontece que você pode vê-la simplesmente saindo para a rua. E se você tivesse pelo menos um telescópio simples, ao olhar para Vênus com ele, você veria... Na verdade, você não veria nada, porque o planeta é cercado por uma camada de nuvens impenetrável. Aliás, por muito tempo se supôs que por trás dessas nuvens a vida florescia, assim como na Terra. Mas em 1970, a sonda Venera 7 pousou pela primeira vez na superfície da suposta beleza, e suas câmeras registraram um cenário completamente diferente. A primeira evidência de que o planeta não era tão hospitaleiro quanto se pensava foi o fato de que o aparelho sobreviveu na superfície por não mais que 20 minutos. Antes disso, por 33 minutos, enviou à Terra dados da atmosfera de Vênus. Vênus, sem exagero, pode ser chamada de uma verdadeira filial do inferno no sistema solar. A temperatura em sua superfície pode chegar a 460 graus Celsius. Mas esse planeta pode surpreender não só pelo calor realmente intenso. Por exemplo, Vênus não possui campo magnético e gira na direção oposta à maioria dos planetas. Seu irmão, infelizmente, é Urano, deitado de lado. Mas isso ainda não é tudo. Uma rotação completa em seu eixo dura 243 dias terrestres. Ao mesmo tempo, um ano dura apenas 225 desses mesmos dias terrestres. Nessas condições, a duração total do dia e da noite juntos é de 117 dias terrestres completos. Aí sim vai ter tempo de sobra para dormir. Além disso, o planeta não tem nenhum satélite natural, embora supostamente já tenha tido um no passado. Para onde foi a lua de Vênus? Ela não foi para lugar nenhum. Ela está por perto. De acordo com as observações de muitos astrônomos, pode-se concluir que Mercúrio já foi um satélite de Vênus. Agora, ambos os planetas estão sozinhos e desamparados. Mas os meros dados físicos de um corpo celeste geralmente não atraem o terráqueo comum. As pessoas adoram dar asas à imaginação e se imaginar nas condições de outro mundo. Sobre o último, pode-se dizer com certeza: o clima venusiano é definitivamente mortal para nós. De qualquer forma, para ter uma ideia sobre o planeta, ainda teremos que recorrer aos fatos oficiais. O tamanho da vizinha quente é um pouco menor que o da Terra, 95% do diâmetro do nosso planeta, e a massa é 81% da terrestre. Consequentemente, a gravidade do objeto é quase comparável à que sentimos em casa. Portanto, se uma pessoa tivesse que pisar em sua superfície derretida, com certeza não sentiria a leveza marciana. A propósito, se Elon Musk de repente decidisse perfurar um túnel através de Vênus, você levaria não mais que 3 ou 4 dias para atravessá-lo. A pressão atmosférica em Vênus é igual à de uma profundidade oceânica de 900 metros. Ela é tão forte que comprime até o dióxido de carbono, transformando-o em um fluido supercrítico, uma substância estranha e ambígua. Foi essa pressão monstruosa da natureza que esmagou a sonda Venera 4 quando ela estava a 28 quilômetros acima da superfície do planeta. Isso aconteceu por causa de uma falha dos criadores da máquina. A pressão real no planeta extremo é de 93 atmosferas, algo que os desenvolvedores do aparelho nem poderiam imaginar, nem nos piores pesadelos. No futuro,
Ao projetar e equipar sondas venusianas, esse parâmetro é sempre levado em consideração. O mundo de Vênus é de um calor terrível, onde o chumbo derrete facilmente, junto com o efeito estufa sufocante causado por uma camada de nuvens incrivelmente espessa, composta principalmente de dióxido de carbono e nitrogênio, além de traços de ácido sulfúrico. A atmosfera do planeta está envolvida em um furacão global, girando sem parar há milhões de anos. As velocidades dos ventos na borda das nuvens chegam a 140 metros por segundo, mas perto da superfície, o movimento das correntes atmosféricas é praticamente imperceptível. Em Vênus, há trovoadas e chuvas de ácido sulfúrico caem, mas elas não corroem a crosta do corpo celeste, evaporando antes de alcançá-la. Na Terra, esse fenômeno é chamado de virga. Numerosas sondas que passaram voando ou pousaram brevemente em Vênus nos permitiram dar uma olhada nesse inferno. Convencionalmente, a superfície do planeta é dividida em 2 continentes, Terra de Ishtar e Terra de Afrodite. A sonda Magalhães, tendo dificuldade para atravessar as densas e impenetráveis nuvens, conseguiu registrar as paisagens venusianas. Na foto, são visíveis leitos de rios de lava, muitos vulcões antigos, centenas de crateras, várias cordilheiras, incluindo a maior cadeia de Vênus, os Montes Maxwell, com cerca de 11 quilômetros de altura. Para comparação, o ponto mais alto da Terra é o Monte Everest, cuja altura é um pouco menor que 9 quilômetros. Aliás, esse é o lugar mais frio do planeta. A temperatura aqui não passa de 380 graus, e a pressão atmosférica no topo é 2 vezes menor do que na base. Não é quase um resort se comparado ao inferno que fica na base? A sonda Venera 13 deu aos terráqueos a primeira foto panorâmica colorida do planeta, onde se vêem solos granulados enferrujados e fragmentos de rochas basálticas de cor marrom escura. Aliás, é bastante tempo. Não mais que 500 milhões de anos. A sonda permaneceu no planeta por mais tempo do que qualquer outra. 2 horas e 7 minutos transmitindo imagens interessantes e até sons inesperados, parecidos com trovões e estranhos estalos, até que o clima implacável de Vênus interrompeu a transmissão. Mas a principal pergunta que interessa à comunidade terrestre é: seria possível viver em Vênus? Em outras palavras, terraformá-la? Ou colonizar a vizinha indomável de alguma outra forma? Vamos tentar. Vamos voltar aos concorrentes. Um detalhe interessante. A vasta atmosfera de Vênus é composta por várias camadas, cujas condições diferem significativamente. A tropopausa é particularmente interessante para nós. De acordo com pesquisas feitas por sondas, essa região de 15 quilômetros é caracterizada por temperaturas confortáveis, de 20 a 37 graus Celsius, e uma pressão semelhante à da Terra. É exatamente aqui que se planeja criar uma colônia voadora, composta por enormes naves equipadas com esferas titânicas, cobertas por uma camada protetora de teflon e preenchidas com ar terrestre. Também existe uma proteção natural contra a radiação solar nesse local. Vênus possui uma camada de ozônio. Mas esse projeto exótico não é o único. Também foi proposto instalar espécies de guarda-sóis no ponto de Lagrange entre o Sol e Vênus, o que permitiria reduzir significativamente a temperatura do planeta, tornando-o habitável. Para enriquecer a vizinha escaldante com água, planeja-se organizar um bombardeio maciço de sua superfície com cometas e asteroides. No entanto, para isso seriam necessários ou muitos deles ou alguns, mas de grande porte. Depois disso, entrarão em ação planos para entregar à atmosfera venusiana, em particular a zona da tropopausa, algas específicas para a posterior reprodução. No geral, o apelo da colonização de Vênus existe por vários motivos. Em primeiro lugar, territorialmente, já que é o planeta mais próximo de nós. Também chama a atenção a semelhança do planeta em peso, tamanho e força gravitacional. Além disso, se não fosse pela densa camada de nuvens, a temperatura na superfície do planeta não seria tão insuportável.
Ao mesmo tempo, em Vênus quase não há água, e o nível de radiação é muito alto devido à ausência de campo magnético e à proximidade com o Sol. Portanto, a colonização de Vênus é uma tarefa difícil e pouco provável. Mas sonhar e planejar, como dizem, não faz mal. Ainda mais porque a Terra, cedo ou tarde, deixará de existir. A busca por vida em outros planetas, ultimamente, se tornou não apenas uma tendência astronômica, mas uma verdadeira obsessão. Em determinado momento, os cientistas perceberam que existem muitos objetos semelhantes à Terra no universo. Por isso, nosso lar aconchegante há muito tempo perdeu sua exclusividade. Gradualmente, conceitos como exoplanetas e superterras passaram a fazer parte do nosso cotidiano. As primeiras são corpos celestes que estão próximos de estrelas e giram ao redor delas. E as segundas são enormes esferas rochosas com massa de até 10 vezes a da Terra, mas que ainda não atingem as proporções dos gigantes gasosos. Então, significa que em cada um desses objetos a vida pode potencialmente se desenvolver? Teoricamente, sim, mas desde que muitos fatores importantes coincidam. No momento, é claro, ainda não há planetas confirmados e os dados ainda estão sendo atualizados, mas enfim, é isso. Mas, entre eles, destaca-se especialmente o Kepler 452b, um mundo estranho e muito distante. Система желтого карлика при... Show Tony. Dizer talvez assim. Podemos dizer não assim. Dizer podemos. Mas podemos não, podemos dizer assim. Que podemos não assim. Mas nós podemos dizer que isso não é assim. Não podemos dizer que isso não é. Não podemos dizer que isso não é. Mas nós que isso não é. Sua estrela é praticamente gêmea do Sol. E o planeta mencionado está na zona habitável de sua estrela. Com base nisso, os cientistas começaram a fazer suposições e aprofundar ao máximo as pesquisas. E a mídia até chamou Kepler 452b de Terra 2. Vamos analisar as características físicas do objeto, coletadas pelos astrofísicos. Sabe-se que o exoplaneta pertence à categoria das superterras. Kepler 452b é 60% maior e 5 vezes mais pesado que a Terra. Ele é 1,5 bilhão de anos mais velho que o nosso planeta. Por isso, sua estrela-mãe sairá da sequência principal mais rápido que o Sol em cerca de 3,5 bilhões de anos. Traduzindo essa informação para uma linguagem mais simples, isso significa que Kepler 452b vai se transformar em um deserto árido muito antes da Terra. Afinal, sua estrela em breve se tornará um enorme gigante vermelho, engolindo os planetas que orbitam ao seu redor. Mas como esse cenário só vai acontecer daqui a muito tempo em termos da vida humana, nada nos impede de considerar Kepler 452b como um provável candidato à habitabilidade e até mesmo à possibilidade de vida. Kepler b. No que diz respeito à colonização, a primeira coisa que pode nos impedir é a enorme distância até o planeta. Com as capacidades técnicas de hoje, viajar até a constelação de Cisne levaria tanto tempo que ninguém chegaria lá vivo. Para melhor compreensão, vale explicar. Atualmente, nossas sondas levam cerca de 9 anos para chegar a Plutão. Se viajarmos para Kepler 452b na mesma velocidade, teríamos que partir hoje, antes mesmo do café da manhã, e gastar pelo menos 25 milhões de anos nessa viagem. Esse prazo é inviável e, por hora, não se cogita visitar o planeta nem com sondas interplanetárias. Mas os astrônomos continuam estudando a superterra na constelação de Cisne e criando mapas primitivos de sua superfície. O que veríamos se pousássemos em Kepler 452b agora mesmo? Em primeiro lugar, acredita-se que o planeta tenha alta atividade vulcânica e que o relevo predominante seja rochoso. A gravidade aqui é 2 vezes mais forte do que na Terra, então seria difícil para uma pessoa se adaptar a essa carga tão grande. Com o tempo, surgiria uma geração que se sentiria à vontade nesse mundo misterioso. O ano neste planeta é semelhante ao nosso e tem quase 385 dias. Se forças não giraram o objeto para deixá-lo voltado para o astro,
provavelmente ele tem mudanças de estações. A temperatura é um fator importante que determina se o planeta é adequado para nós ou não. Então, na superfície de Kepler 452b, ela é de cerca de 2 graus Celsius. E quanto à existência de vida em Kepler 452b, Известно, что o objeto recebe energia suficiente para iniciar a fotossíntese, claro, se houver vegetação. 2 fatores obscurecem essa perspectiva otimista: a insolação, que é 2 vezes maior do que na Terra, e o possível efeito estufa. Se ele estiver presente, é muito provável que haja condições semelhantes às de Vênus, o que exclui completamente tanto o surgimento da vida quanto a permanência de pessoas no planeta. Portanto, nem mesmo uma sonda conseguiria sobreviver por muito tempo, permanecer em sua atmosfera mortal e suportar a pressão insana. Se é verdade ou não, ainda precisa ser descoberto. Para entender o quanto o planeta se assemelha à Terra, astrobiólogos, planetólogos, químicos e astrônomos criaram um índice especial. Ele é aplicado a planetas e luas, levando em consideração vários indicadores determinantes: a massa e o tamanho do objeto, sua densidade, a distância até a estrela e a faixa de temperatura. Por exemplo, nossa Lua e Mercúrio têm poucas chances de se comparar com a Terra, pois não possuem atmosfera e apresentam variações de temperatura extremas. Kepler 452b está em 6º lugar nesta lista. O fato de ele estar na zona de cachinhos dourados permite supor que o planeta possui oceanos, rios e lagos. Em outras palavras, lá existe água, a base da vida. É verdade que alguns astrofísicos sugerem que o líquido está evaporando gradualmente da superfície de Kepler 452b devido ao envelhecimento da estrela-mãe, que está aumentando de tamanho e luminosidade. Infelizmente, a distância incrível do objeto não permite tirar conclusões mais precisas. Além do índice de similaridade com a Terra, foi desenvolvido outro parâmetro relacionado à habitabilidade de corpos celestes. Nesta tabela, também foram incluídos corpos do Sistema Solar, onde em primeiro lugar está Titã, o maior satélite de Saturno, com um índice de 0,64. Esse título honorário foi concedido a essa lua devido à diversidade de substâncias orgânicas e à suspeita da presença de atividade microbiana. O índice de habitabilidade planetária para Kepler 452b ainda não foi determinado devido à falta de informações. No PHI afirma-se que são considerados o tipo de superfície, relevo, quantidade de energia estelar recebida, e nisso Kepler 452b está bem, assim como a presença de atmosfera, campo magnético e água. Em relação aos 3 últimos parâmetros, os cientistas ainda não têm informações, mas as observações atentas continuam, e o interesse da comunidade científica pela Terra 2 não diminui. Acredita-se que exista uma camada atmosférica no corpo celeste, mas o quão adequada ela é para o surgimento da vida ainda é desconhecido. Na tabela dos planetas potencialmente habitáveis, Kepler 452b ocupa o 8º lugar. Mas não devemos imaginar baleias de barriga branca voadoras agarrando-se com suas nadadeiras em cipós púrpura ou gibões alienígenas alegres comendo cogumelos parecidos com águas vivas. Provavelmente tudo é muito mais prosaico. Gostaria de acreditar que neste planeta existe pelo menos vida bacteriana. Encontrar vestígios disso seria uma verdadeira vitória. Enquanto o mundo aguarda notícias de Kepler 452b, vamos imaginar juntos como podem ser as condições na distante Terra 2. Tente se imaginar nesse planeta e escreva para nós sobre suas suposições. E claro, não se esqueça de curtir, deixar o like e ativar o sininho. Assim saberemos que você gostou do vídeo e priorizaremos enviar informações sobre as novidades do canal.